Saúdo a todos com a paz do Senhor, bem-vindos à sala do banquete. Nós vamos estudar agora a nossa lição de número 8 dos livros apocalípticos, do capítulo 8 ao capítulo 12 de Apocalipse, onde se refere às 7 trombetas de juízo. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, compartilhe, deixe o seu like, acione aí o sininho para receber as postagens automaticamente. Esta lição, ela tem 4 textos. O primeiro é as primeiras 4 trombetas. O segundo texto é a 5ª e 6ª trombetas. O terceiro é um anjo com o livrinho e as 2 testemunhas. E o quarto texto é a 7ª trombeta, onde apresenta a mulher e o dragão. E temos o objetivo aqui desta lição, que no primeiro texto é apontar pelo menos um resultado decorrente do tocar de cada uma das 4 primeiras trombetas. O texto 2, o objetivo é identificar as pragas que acompanharão o soar da 5ª e da 6ª trombeta. E o texto número 3 é mencionar os 2 assuntos principais de Apocalipse capítulo 10, versículo de 1 a 11 e o capítulo 14. E o quarto e último texto é identificar o período que se inicia com o soar da 7ª trombeta. Então o primeiro texto está aqui, onde fala sobre as primeiras 4 trombetas. Nós observamos que logo no início deste capítulo, o Cordeiro é quem abre o último selo, que neste caso é o 7º, do livro selado, que foi interrompido, os irmãos se lembram daquela passagem parentética da visão dos 2 grupos de redimidos, do capítulo 7. Então aquela passagem parentética, ela interrompeu e agora começa a focar no capítulo 8, quando o livro fica totalmente aberto, com a abertura do 7º selo. E observamos que quando ele abre o 7º selo, já introduz diretamente a primeira, ou seja, os juízos das trombetas automaticamente. Então, quando a última trombeta vai dar lugar às 7 taças, e as quais encerrarão os juízos mais severos sobre a terra. Então os irmãos observam que são simultaneamente. O último selo, quando abre, que é o 7º, inicia as trombetas. E quando toca a 7ª trombeta, inicia o juízo das taças. E todos eles são catástrofes insuportáveis pelos homens. É importante que aqui não se refere a símbolos apenas. É literalmente. Os acontecimentos aqui no sentido literal. Então observamos, fazendo uma recapitulação, quando o comentarista fala aqui que é para a nossa conveniência, Então o 7º selo contém as 7 trombetas e a 7ª trombeta contém as 7 taças que eu já falei, são assim simultaneamente. Tem aqui os gráficozinhos, Quando fala aqui no versículo 1, meia hora de silêncio no céu, que quando o Cordeiro ele abre o 7º selo, há um silêncio. João presenciou um silêncio no céu. E alguém já disse que foi quando Cristo morreu, outros falaram que foi quando Cristo nasceu, outros falaram que foi quando Deus perguntou quem era que vinha morrer na terra. Tudo não passa de especulação. Nada disso. Quando se refere aqui a este silêncio, veja bem que o comentarista ele coloca com muita ênfase aqui sobre os acontecimentos, são catastróficos dos selos. E agora, quando há esse silêncio no final de uma catástrofe, é porque vem outros e de forma até piores, para ser
controlada e detectada pelo homem. Então é no caso de uma tormenta após uma bonança, após uma parada, né? Quando ele fala sobre as trombetas de juízos, João disse que então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus e lhe foram dadas 7 trombetas. Quando nós olhamos para o capítulo 6, que quando o cavalheiro que saiu do cavalo branco, que alguém disse que é Jesus, observe que quando ele abre aqui o selo, então foi dado uma coroa, foi-lhe dada uma coroa ao cavalheiro, quer dizer, não pode jamais ser Cristo, porque ele recebeu de alguém, e Cristo é o nosso Deus ressurreto. Aqui foi dado aos anjos, ou seja, quando ele disse que se acha diante de Deus, foram dadas 7 trombetas. Alguém superior aos anjos deram-lhe trombetas, que são trombeta de juízos. Então Cristo, ele jamais recebe ordem de ninguém, referindo-se ao cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6. Foi dado, ele saiu vitorioso e para vencer. Nada daqui de Cristo, conversa fiada. Isso aí é o anticristo. Então veja bem que ele diz aqui no 2º parágrafo que trombetas são usadas na Bíblia para convocar o povo. Aí ele dá referência que quando tinha qualquer coisa, qualquer evento especial, tocava-se trombetas na convocação, e quem serviu o exército sabe disso, marinha ou aeronáutica, tem um toque. A trombeta é de convocação e o soldado, ele conhece o sonido da corneta, que nós chamamos, né, ou trombetas, se é para revista, se é para desfile, se é para batalha, para todos os tipos. Quem serve o exército sabe disso, ou quem serviu sabe disso, né? O anjo sacerdote aqui, que ele diz que veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com incensário de ouro, e também lhe foi dado, alguém superior, muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E lembre-se que quem está sentado lá no trono. Então, quando o comentarista fala que podemos observar que o tabernáculo mostrado por Deus a Moisés no Monte Sinai, e que ele construiu para ter o seu culto, a sua adoração, é uma réplica, uma cópia do celestial. Então nós observamos que o anjo, ele fazia o ofício no altar de ouro, ou o altar de incenso, chamado anjo sacerdote. Ele servia. O comentarista fala que parece estranho, mas devemos lembrar que no céu há infinitas coisas que não sabemos e nem conhecemos agora. Esse anjo deve ser o anjo de Jeová, com muitas aparições no Antigo Testamento. Ele apareceu a Abraão, ser chamado anjo do Senhor, guiou os filhos de Israel no deserto, e assim são as colocações feitas pelo nosso comentarista, para a gente ter um entendimento. As trombetas de juízo e os flagelos. Então, quando observamos que são pragas tão literais como foram no Egito. Então, quando você vê que tudo é símbolo, coisa nenhuma. São pragas tão literais como foi lá no Egito. Então, precisamos ter muito e muito cuidado. Veja aqui quando ele fala que de cada trombeta que soou, está escrito que será destruída a terça parte das coisas afetadas. Vá prestando atenção, fazendo a montagem na sua mente, escreva num papel. Então, quantas vezes a expressão terça parte é mencionada no versículo 7 ao 12? Então, cada vez que a trombeta toca, uma terça parte é destruída, e isso é literalmente. A primeira trombeta, no versículo 7,
faz chover saraiva, ou irromper, chover, saraiva, fogo e sangue. E quando cair a primeira trombeta, aí você respira agora e você se reporta aos selos. O que aconteceu nos selos? O que sobrou dos selos? E agora na trombeta. Um terço à parte, um terço da vegetação é destruído. É como você pegar a vegetação do universo e dividir em 3 partes. E um terço desta vegetação é totalmente destruído pela primeira trombeta. Veja que já vem a fome dos selos. E agora a situação vai ficar pior. Quando tocar a última trombeta, diz aqui a própria Bíblia, assegurada pelo nosso comentarista, que desencadeia algo como um meteoro incandescente caindo no mar e contaminando. É como uma bola de fogo. Pior do que um míssil. Bate lá, vai contaminar. E veja bem, quando ele fala aqui, um terço da vida marinha e um terço dos navios são destruídos. É você pegar todas as naus de todos os países e destruir um terço. Vamos dizer, 1 milhão de embarcações sofisticadas. 333,3 mil serão destruídas no impacto e um terço de toda a vida marinha será destruída. Agora é fácil, é literal, por isso que eu digo, quando eu estou em debate, eu digo, questiono, eu digo, então fica para contar depois. Eu não quero ficar aqui. A segunda trombeta diz aqui que nesse tempo os modernos navios de guerra não terão qualquer proteção para evitar que sejam destruídos. Não vai ter antimíssil. Não vai ter aqueles Patriots, aqueles patriotas que vai interceptar. Não vai ter, porque são coisas de Deus. A Bíblia diz que foi atirado ao mar e não foi uma grande montanha, mas como que uma grande montanha? Então devemos ter cuidado quando a Bíblia diz a gente não querer forjar. Foi como que fosse uma grande montanha incandescente, caísse dentro do mar e fizesse toda esta catástrofe. Isso na segunda trombeta. Na terceira trombeta, cursos de águas e fontes ficam contaminados. Irmãos, nós já estamos passando por uma pestilência de tantas bactérias, agora vai contaminar as fontes. Quer dizer que as vidas estão em jogo, porque as fontes de água vão ficar contaminadas e um terço da água dos rios e da fonte torna-se infecto. Um terço. Se nós já estamos sofrendo por água potável, se já há especulação de como encontrar, e agora quando tocar essa terceira trombeta, o restinho da água potável que vai ficar será infectado. Não vai ser fácil. Asseguro, a igreja não está aqui. A quarta trombeta, aqui é um resumo, tá? Vem trevas sobre a terra. É aquilo que disseram, que ia ter tantas noites de... Nada, especulações. Não há profecia além daquilo que já está escrito. Um terço do sol, lua e estrela deixarão de brilhar. Ou seja, o seu fulgor. Vão perder um terço do seu resplendor. Como não ficarão apavorados os habitantes, como diz aqui o comentarista, né? Diante de tantas convulsões sobrenaturais? Como ficarão? Vão bater cabeça, porque a destruição da terça parte das coisas na terra continua ainda no capítulo 9. No versículo 13, as mais fiéis e mais recentes versões da Bíblia, ele fala sobre uma águia voando e não um anjo, como diz outras versões. A famosa tradução brasileira diz aqui que é
uma tradução mais literal e mais apropriada para o estudante da Bíblia, eu tenho um aqui. De igual modo, a magnífica NVI da nova versão internacional, que eu também tenho aqui, tenho outra aqui, tenho aqui. A gente tem várias versões bíblicas para a gente não se contaminar. A águia é símbolo de julgamento e de vingança em ação. Diz aqui que emboca a trombeta e ele vem como a águia, de aqui em Oséias, contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Tem aqui as referências. Então não é como diz algumas versões, é como fala a versão da tradução brasileira, que é como uma águia e não um anjo, ou seja, é uma águia e não um anjo. Por esta razão, devemos ter muito e muito cuidado para não se contaminarmos com falsos pensamentos. O texto 2 fala a quinta e sexta trombeta, está no capítulo 9. Quando ele diz aqui que no capítulo 9 dá continuação à sequência das trombetas de juízo. Continua. Então nós vimos que logo no capítulo 10 e 11 abre-se um parêntese, que nós vamos estudar, que é a segunda metade da grande tribulação, isso é 3 anos e meio. Ao soar da quinta trombeta, já estamos sendo ameaçados por gafanhotos aí, né? Mas ele diz aqui, o enxame de gafanhotos gigantes e infernais invade a terra, não é um país, é a terra. E não é durante um dia, é 5 meses. Atormenta os homens, exceto, estão livres, aquele grupo que recebeu o selo de Deus, lá no versículo 4, capítulo 7, aquele que nós lemos na aula passada. Esse grupo aí está ileso, mas vai atacar, vai destruir. E, simultaneamente, uma estrela caída do céu na terra. Trata-se, sem dúvida, de quem? De Satanás. Porque é o que ele quer comandar aqui. Os detalhes dessa descida dele à terra, de vez, nós vamos ver no capítulo 12, onde o versículo 4, os anjos são chamados de estrelas. Então, coloca aqui que ele vai descer para completar toda a anarquia. Diz aqui que uma estrela comum não pode manusear a chave, como está declarado no versículo 1. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo, porque esta chave é mantida, é segura por Jesus, mas por algum tempo Satanás vai ter permissão de manuseá-la. Então, na simbologia bíblica, de respeito a poder e autoridade. Não é uma chave comum, é autoridade. Você vai fazer, você faz. Ele vai fazer, ele vai abrir e vai soltar. Então, diz aqui, pode também ser que as palavras, uma estrela caída do céu, refere-se a Satanás quando pecou no princípio, conforme Isaías. Então, tem as duas interpretações, mas que ele é. Então, a expressão poço do abismo refere-se àquela região inferior, interna, lá do Hades, onde muitos textos bíblicos apontam isso, e ele vai ter acesso. Gafanhotos gigantes e infernais é um tipo literal de seres advindos deste local do inferno, lá daquela região sombria. Então a classe de demônios são agentes de Satanás. O fato aqui descrito são literais. Basta ler com atenção. Então tudo acontece na terra e com os homens. Quanto ao termo escorpiões, que também ele fala sobre outro animal, tem uma comparação com Lucas 10:19, quando Jesus diz que darei autoridade para pisar de serpente e escorpiões. Então é claro que se trata aqui de todo o poder do mal. Isso no tocar da quinta trombeta. Na sexta trombeta,
então suscitam a cavalaria infernal, são seres demoníacos, como os da quinta trombeta. E em consequência do seu ataque, morre, agora não é mais a vegetação. Com esse ataque infernal da sexta trombeta, morre 1/3 dos homens. Homens, mulheres, seres humanos, morre 1/3. O número desses seres infernais é incalculável, diz que é de milhões, como diz literalmente no original. 200 milhões. 4 anjos infernais lideram esses demônios. Significa que cada anjo comandará, entre aspas, mais ou menos, 50 milhões deles. Essa totalidade que Deus deu, e eu creio que é muito mais. Que exterminarão a 1/3 parte dos homens, não num período de tempo, mas numa hora determinada, está no versículo 14, 16. Então o quadro aqui é parecido com a morte dos primogênitos do Egito. Num momento definido, vai lá e acontece toda esta mortandade. Então os gafanhotos infernais da quinta trombeta, eles atacarão durante 5 meses, quando também a morte está presa. Já aqui é diferente. O ataque dessa cavalaria infernal terá hora, dias e mês para aniquilar a 1/3 parte dos homens. Aí o comentarista diz que talvez esses 4 anjos infernais tenham ficado presos junto ao rio Eufrates, lá no versículo 14, por terem tomado parte da tragédia da queda do homem no Jardim do Éden. Então se reporta a ele que é, na probabilidade, esses seres que estão presos, seres demoníacos, para atacar os homens. O prelúdio do reino do anticristo. Nos versículos 20 e 21, podemos observar, temos uma parte da população da terra que, apesar dos terríveis cataclismos e castigo divino, ainda não se arrependeu. Continua na adoração a ídolos, a cultos a demônios. Hoje nós vimos cultuando aos demônios em plena luz do dia, nem tampouco dos seus assassinatos e feitiçaria. Então, em termos abrangentes, muito mais do que pensamos compreender. Diz aqui, em feitiçaria estão incluídas todas as formas e ramificação do espiritismo, prática de ocultismo, magia negra, que hoje a prática de ocultismo está em cultos, em plenos cultos. Quem lê e quem ora enxerga essas coisas. Então, podemos observar que esses 5 fatos relacionados entre si, culto a demônios, violência, droga, imoralidade sexual e roubo, a toxomania leva ao roubo, à violência, à sexomania. Então, todas essas coisas que hoje está em moda e amparado por uma parte de algumas autoridades irresponsáveis, é a plataforma do anticristo. E ele conclui aqui dizendo, não temos dúvida de que Satanás se utiliza agora de droga, de terrível poder de efeito de longo prazo. E de igual modo promove abertamente e por toda a parte do espiritismo, para que, de uma maneira mais profunda, controle a influência, a formação, controle e influencie a formação daqueles que logo mais serão seus súditos. Em suma, o domínio do anticristo será marcado pela feitiçaria, pela idolatria, pela toxomania, pela sexomania e outras influências satânicas. É de fato o reino das trevas vai ser firmado nestas plataformas. Os homens amavam, queriam e buscavam trevas, agora as terão bem próximo deles. Então, meus queridos, são coisas terríveis e horríveis que nós não queremos passar por isso. Então, aqui é um resumo
da lição do texto, da lição número 8, texto 1 e 2, que nós vamos parar e voltar no texto 3 e 4, se Deus assim o permitir, e que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Amém.